Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 20 de 10 de 2025. E hoje nós estamos em Zacarias 9, verso 10 e Mateus 4, verso 8 e 10, que diz assim: E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Mateus 4, 8, 9 diz: Novamente o transportou de água a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós estamos falando em sequência as realizações das obras de Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, os impedimentos que há no caminho e também as formas que Deus escolhe para, independente os impedimentos, ele continua a realizar o que ele quer e o poder dele continua sendo o mesmo. Por que o poder dele continua sendo o mesmo? Porque o nosso Senhor Deus, ele não tem barreiras, ele não tem dificuldades, para ele não tem nada que possa atrapalhar ele a cumprir aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele quer realizar. Independente se alguém tentou impedir ou se alguém não quis fazer a parte que devia ter feito, Deus sempre tem os seus, como estamos vendo, tem os reservas, tem a sua forma de continuar fazendo a obra de Deus. Muito bem, e nesse processo, Deus lida com aqueles que atrapalham, com aqueles que querem resistir às obras de Deus, como vimos no último versículo. E como que é esse processo? Diz aqui, Deus destrói os carros e Deus destrói os cavalos. Deus destrói o arco de guerra. O que significa isso? Mesmo dentro de Efraim, dentro de Jerusalém. Isso significa modos e formas de reagir, muitas vezes violentamente, agressivamente, destrutivamente. Só que essas formas, elas são humanas, elas são formas naturais com um pensamento de destruição. Deus tem como vencer de forma diferente. E qual a forma que Deus vence? Então, nós vemos aqui, primeiro, que quando Jesus chega sobre a terra, cumpre a parte dele, que é morrer para representar toda a humanidade num sangue puro diante de Deus, só ele seria o cordeiro, não teria outro. Deus então agora recebe a representação da humanidade através de Jesus, um representante oficial na região trina, para com a humanidade em todo o planeta, diante de Deus, aceitado e formado e criado pelo próprio Deus. E agora ele vem tirando toda a enfermidade e a forma humana, mental, né? Destrutiva, os carros, cavalos, guerra, o arco de guerra. E ele anunciará, diz aqui, a paz aos gentios. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde rio até as extremidades da terra. Que domínio e que paz é essa? Não é a paz humana. A paz humana, ela é baseada no conforto, mas ela vai em efeitos destrutivos, porque ela não cuida da verdadeira essência diante de Deus. Então, ela aparentemente traz tudo muito bom, isso não é ruim, né? O conforto não é ruim, praticidade não é ruim, só que ela está em base de utilizar ferramentas falíveis, ferramentas que hoje funcionam e amanhã são destruídas. Elas não são seguras. Agora, a paz que Jesus veio trazer é uma paz que, independente das adversidades, ela continua, porque ela está baseada na essência de Deus. Que tipo de paz é essa? Paz que respeita a conservância da naturalidade da origem. Tudo que não altera o ser humano, tudo que não altera espírito, alma e corpo do ser humano e tudo que não agride o ser humano, seja uma agressão espiritual, emocional ou física que altera o ser humano, né? Seja ela uma provocação de morte espiritual, que é do raciocínio direto com Deus natural ligado,
seja uma morte emocional pela falta de funcionalidade e movimentação humana e coligação humana, ou seja, uma morte física, uma perseguição, uma situação onde seres humanos muitas vezes se acha superior a outros, sai destruindo pessoas por aí. Então, o respeito que se há na manutenção de origem trina pura em todos os estados, áreas e eras, né? Para a originalidade espiritual, emocional e física. Quando não se toca no corpo, na alma e no espírito do homem, a origem da naturalidade do homem, ela mantém intacta para ela se movimentar com Deus, nada dentro dela ou fora é alterado, ela está em coligação direta com Deus. Então, essas maneiras de Deus. Aí Mateus diz aqui, novamente o diabo transportou Jesus e mostrou todos os reinos e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que é essa adoração ao diabo? É fazer do jeito dele, fazer do gosto dele, fazer da vontade dele. Qual que é o gosto do diabo? Destruição. Escolher modos que autodestroem o próprio homem, escolher modos que autoferem principalmente a imagem e semelhança de Deus natural dele com o homem, ou seja, o estado espiritual trino nato do homem diante de Deus. Tudo que for corroendo, rompendo, roubando estrutura espiritual do homem diante de Deus, principalmente naquilo que ele destrói, o seu templo, o seu corpo, o seu espírito, sua alma, e vai saindo da originalidade dele, isso é as instruções e mentalidades de influências destrutivas. E tudo isso é a forma do diabo. Adorar o diabo é fazer do jeito dele. Andar, escolher e viver, ambientar-se do jeito dele, as ferramentas que se autodestroem a humanidade. Quando a humanidade escolhe essa destruição, ela está adorando a Satanás porque está escolhendo destruição. E por causa disso, fazendo do jeito dele, parece que o bom desenvolvimento continua. Mas a diferença é que aqui mostrando esse bom desenvolvimento artificial, ele é o bom desenvolvimento que Satanás faz para mostrar que está tudo bem, mas de verdade está destruindo e corroendo o homem. Então o diabo disse, se prostrado me adorares, eu te darei o reino, os bons desenvolvimentos. É um bom desenvolvimento que vai parecer que está tudo bem, mas de verdade é falso. E aí Jesus disse, está escrito, né? Vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, o que é adorar a Deus aqui? Andar nos modos de Deus, nas escolhas de Deus. Que adoração é uma vida de comunhão, uma vida de manutenção diante da face de Deus. Quando se mantém com as ferramentas certas, originais. Quando se cuida da humanidade, mantendo para ela ser intocada na alteração dela, né, o direito dela de ser original, até a vinda de Cristo, essas são o que está representado, que a gente estudou lá em Mateus 25, o estado das virgens, né, naturais, puras, originais diante de Deus e despertas, porque através da sua manutenção original, ela está desperta diante de Deus, ok? Que a Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a gente venha escolher os instrumentos e as ferramentas de Deus para nos manter, as ferramentas de Deus para nos cuidar, as ferramentas de Deus para zelar da nossa vida e da nossa alma. Amém? Forte abraço e até mais.